Já reparou que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é começar? A gente tem muitas ideias, no plano mental tudo funciona muito coerentemente, porém no plano físico, na hora da ação, as coisas podem se complicar um pouquinho. E aí, o que é que eu tenho que fazer com essa informação e com esse sentimento? Desistir daquilo que eu tinha me proposto a co-criar ou a criar ou a trazer do plano mental para o plano físico? Não, não é desistir. O que é necessário para que muitas vezes a gente possa executar os nossos planos de coisas que a gente quer para a nossa vida é perceber que o nosso corpo físico fala com a gente o tempo todo. Tanto quanto as necessidades básicas, tanto quanto as necessidades mais energéticas, mais fisiológicas. Aquilo que eu sinto, mas não consigo ver. Então, hoje, quando eu olho para o meu corpo físico, eu consigo perceber, mesmo que sutilmente, quando algo não está fazendo bem para mim, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente falando. É claro que algumas informações, elas passam batido aqui pela janela, né? Pelos meus olhos, porque nem tudo eu estou preparada, eu estou realmente conectada ou concentrada naquele momento para perceber. E aí o nosso corpo, que é uma máquina extremamente inteligente, ela se reveste de outras camadas. Então, o corpo físico é esse daqui, que eu consigo pôr a mão e que eu consigo ver. Mas, bem na altura aqui, ó, bem nessa alturinha aqui da pele, sabe? Tipo 1 centímetrozinho assim acima, uma coisa muito sutil, tem um outro corpo astral, que é chamado de duplo etérico. E é muito engraçado a gente falar sobre isso, porque se você passar a mão assim bem de levinho, não dá um arrepiozinho, uma coisinha, uma sensação. Essa sensação sentida pelo nosso corpo físico, ela também é sentida no nosso corpo etérico, que é a parte espiritualista mais próxima do meu físico. Então, olha só. O meu corpo físico, esse daqui, que eu consigo colocar as mãos, ele é revestido ao redor de mais 6 camadas. No total, temos 7 corpos astrais. Talvez você já tenha ouvido falar em alguns deles, ou talvez você nunca tenha percebido. Então, a ideia é que você consiga entender, consiga sentir que algumas situações da sua vida vão atingir o seu corpo físico e a sua fisiologia vai te dar uma resposta. Em alguns momentos, as energias, as situações que passam ao seu redor, elas vão atingir os seus corpos espirituais. E esses corpos energéticos e espirituais, eles serão acessados tanto por conexões, por energias, por situações que demandam da sua intuição e do seu desenvolvimento emocional para que seja perceptível aos seus olhos físicos e o da sua terceira visão. Olha só que interessante. Depois do corpo etérico, a gente tem um corpo que se chama corpo astral. E esse corpo astral é o que tem a essência da nossa alma. Então, quando eu falo para você de despertar a sua intuição ou de buscar aí os significados para coisas que aconteceram na sua vida, às vezes a gente tem algum sonho e acorda muito impressionada com aquele sonho, né? E fala assim, nossa, o que será que isso quer dizer? Essa essência que é despertada, ela vem desse corpo astral, desse corpo que está trazendo essas informações mais preciosas do nosso consciente. Ele é o que traz o nosso propósito, que traz as nossas ancestralidades, né? Os nossos conhecimentos ancestrais, as histórias dos nossos antepassados.
Todas essas informações que estão guardadinhas ali no meu DNA, no meu DNA ancestral, né, ela vem através desse corpo astral, que é como se fosse uma cadeia gigante de informações que vem desde lá de trás, da tataravó, da bisavó, da avó, da mãe, de você, trazendo informações muito preciosas para o seu desenvolvimento ou para os seus bloqueios emocionais. Por isso que é muito comum a gente ouvir que aconteceu com a avó, daí aconteceu com a mãe, também está acontecendo com a filha agora, nesse momento, uma situação muito similar. Esse desenvolvimento, ele se dá exatamente por essas informações ancestrais que estão guardadas no nosso corpo astral, tá? Então, esse movimento de ancestralidade, esse movimento de você entender as suas gerações passadas, para que você evolua a sua espécie, ele acontece no momento aonde você se conecta com o seu corpo astral. Quando você vê alguma situação familiar que não te agrada, algum comportamento familiar que você não gostaria de repetir, nesse momento, o que é que você tem que fazer? Você tem que consultar essa base astral, desse seu corpo astral, porque isso faz parte do seu ser, e colocar decretos, ou frases, ou palavras que vão tirar você desse movimento repetitivo ancestral. Então, decretos. Eu decreto que na minha vida não acontecerá tal coisa, assim como na minha avó, ou na minha tataravó, ou na minha tataravó. Eu honro e respeito as histórias que elas viveram, mas eu, Tatiana, decreto neste momento que vou fazer diferente das minhas ancestrais, buscando a minha evolução. Quando você faz esse movimento, você joga para o universo uma força co-criadora muito forte, muito importante para modificações profundas no seu DNA astral. Esse movimento faz com que você acesse um próximo corpo, que é o corpo mental. O corpo mental, eu penso, cocrio, penso, cocrio, penso, cocrio. Então, por isso que os nossos ancestrais, as pessoas do nosso convívio, elas estão sempre falando assim pra gente: olha, cuidado com seus pensamentos, olha, presta atenção no que é que você está emanando para o universo. E aí você fala: isso é bobagem, e não tem problema, e nada acontece, porque isso não é verdade. A partir do momento que você tem um pensamento, aquele pensamento, se receber energia suficiente, ele cocria a sua realidade. E aí fica um convite para você olhar para você, para a sua vida, para as suas emoções, para os seus sentires, para as coisas que estão acontecendo na tua vida e que você não gosta ou não concorda ou gostaria profundamente de mudar. Traga uma autorresponsabilidade para entender que os seus pensamentos é que te bloqueiam e te limitam no processo de fazer com que novas conexões neurais tragam para você uma vida mais cheia de satisfações, que é o que a gente busca aqui nesse planeta. O corpo mental, vamos imaginar assim, um átomo, né? Então, tem lá o átomo, o próton e o elétron, e aí eles estão ali girando, né? Estão girando ali, causando as suas conexões, etc. Estão girando. E existe um efeito que se chama efeito Zenão, que é quando eu presto atenção naquele pensamento, e aí eu olho para ele, e naquele exato momento, aquela partícula, aquele próton, aquele elétron, ele para de girar e ele bloqueia. E quando ele bloqueia, ele para de girar, nenhum pensamento é cocriado. Então, algumas pessoas
querem muito um objetivo comum. Vamos colocar que a pessoa quer muito um carro. Ah, eu quero um carro, quero um carro, quero um carro, quero um carro. Todo carro que passa na rua, ela olha, ela quer, ela deseja, e etc, etc. Só que em algum momento dessa cocriação dos pensamentos, essa pessoa olha para aquele carro e bloqueia. É como se a produção daqueles átomos fossem paralisados com um jato paralisante, assim, ó. Esse é o efeito Zenão na mecânica quântica, na física quântica. É o efeito aonde você, como co-criador, é capaz de paralisar os seus próprios sonhos. Este processo, ele acontece no nosso corpo mental, onde eu penso e cocrio, penso e cocrio. Então, como que eu faço para essa minha vontade, esse meu desejo de ter um carro não seja bloqueado? Eu penso no carro que eu quero, eu penso naquele objeto, eu imagino todos os detalhes e solto. Solto esse pensamento e deixo ele se criar, né? Se produzir aí na parte quântica do nosso poder de cocriação, no nosso poder eletromagnético, e deixo porque na melhor oportunidade, é claro que eu vou trabalhar para isso, é claro que eu vou guardar um dinheiro, é claro que eu vou fazer a minha parte, porque não vai cair um carro em cima da tua cabeça, bum, cocriou, chegou. Não, eu vou trazer os meios necessários para que esse carro seja produzido no campo astral e venha parar aqui para mim, né, no meu corpo físico, nesse corpo, né, nesse pensamento de cocriação. Então, o efeito Zenão, ele é um bloqueador que nós mesmos trazemos para os nossos sonhos, nossas conquistas, quando a gente não sabe o que fazer com aquela informação. Então, um dos segredos de cocriação do corpo mental é você imaginar exatamente uma cena, ou um objeto, ou um carro, ou uma situação que você deseje, e logo após esse pensamento, com todos os detalhes, e é legal você até sentir o cheiro das coisas, usar os seus sentidos para ajudar você nessa cocriação, e aí você solta e deixa embora. Quando você acessa o seu corpo mental com inteligência emocional, aumenta-se a capacidade de você realizar os seus sonhos, os seus desejos, de uma maneira equilibrada, trabalhando também aqui no corpo físico para que essas coisas aconteçam. Então, não se iluda achando que tudo que você sonha acontece sem você acordar cedo, sem você desprender a sua energia em algum projeto, colocar as coisas para funcionar, né? Para que no plano físico o plano físico seja capacitado para receber o seu desejo, entende? Bom, o próximo corpo que a gente vai falar é o corpo casual, ou corpo causal, né? Que é a primeira etapa de um processo onde você vai atingir as altas esferas. O que são as altas esferas? São as proximidades que a gente tem nesse mundo de terceira dimensão que a gente vive, aonde eu posso alcançar esferas mais elevadas de energia. Por exemplo, se você está aqui no chão da Terra e pega um avião e sobe, você não sente a gravidade? Você não sente sensações diferentes no seu corpo? Então, essas sensações são diferenciadas porque você está num padrão mais elevado de altura. O mesmo acontece com os nossos corpos astrais. Quanto mais distante eles estão aqui ao meu redor, mas mais distante do meu corpo físico, desse aqui que eu posso pegar, mais eu sinto coisas diferentes, porque são acessos diferentes que eu começo a ter em relação ao meu próprio corpo.
Essa sensação mais astral, né? Então, o corpo casual, ele é uma coisa assim mais mais estrelar, sabe? Quando você se conecta com energias mais sutis, e isso traz para você uma sensação de leveza. E o próximo corpo que vem é o corpo búdico. O corpo búdico é aquele que nos liga com o superior. Quando você toma consciência desses corpos e chega nesse corpo búdico, né, quando o seu próximo patamar é o corpo búdico, ele vai ligar você a um plano superior. Esse plano superior a gente pode chamar de Deus, de Oxalá, de Jeová, de forças do universo, o nome que você queira dar para essa inteligência superior que provavelmente nos criou, né? E nos colocou aqui nesse mundo. Eu digo provavelmente porque cada um tem o seu sistema de crença aí. E por último, nós temos o corpo átmico. O corpo átmico é o eu superior mais próximo de Deus. O corpo átmico é o eu superior mais próximo de Deus. Olha que coisa linda! O eu superior mais próximo de Deus. Eu superior não tem nada a ver com ego nem com arrogância, não. O eu superior é aquela parte sua que sabe de todas as verdades, sabe? Quando você faz uma coisa e fala assim, nossa, isso tem muita congruência com quem eu sou. Nossa, isso tem muita sintonia com o que eu vivo, com o que eu penso. Nossa, essa inteligência, esse pensamento, essa expressão saiu daqui de mim, que orgulho. Então, quando você tem essa sensação, é porque você acessou o seu eu superior. E esse eu superior ligado com Deus, com Jeová, com Oxalá, com qualquer outra energia superior de inteligência, seja o nome que você queira dar, vocês se acessam. E aí você reproduz aqui no teu corpo físico, através da sua fala, dos seus gestos, dos seus sentires, algo muito superior, algo muito grandioso, muito bonito de se ver, tá bom? Bom, por que eu tô te falando isso? Porque quando eu entendo que eu não tenho só esse corpo físico, mas que eu tenho corpos astrais que me circundam e que, por várias razões, me protegem, me conectam com uma força maior, me trazem uma inteligência superior, um refinamento de emoções. Quando eu me trabalho, eu me curo, eu coloco esses corpos astrais para se fixarem ou para caminharem numa mesma direção. Então, se eu entendo que o meu corpo físico, o meu duplo etérico, o meu corpo astral, o meu corpo casual, o meu corpo búdico e o meu corpo átmico estão em sintonia, estão em congruência, estão alinhados, muito mais chances eu terei de acessar o meu corpo, quanto mais eu tenho esses corpos alinhados, mais eu consigo acessar o meu propósito, a minha missão. Eu consigo entender o que é que eu estou fazendo aqui. Eu consigo entender porque uma pessoa XYZ entrou na minha vida e causou XYZ situação. Eu consigo perceber com mais clareza o que é que aquilo pode me trazer, essa situação vai me trazer de bom, o que é que essa situação vai me trazer de ruim, e se for ruim, o que é que eu estou aprendendo com isso, qual é o meu desenvolvimento em relação a essa experiência. Experienciar os seus 7 corpos astrais faz com que você acesse um poder de co-criador muito maior. São os presentes que a espiritualidade, que o universo, que Deus, que uma inteligência superior trazem para o nosso desenvolvimento como ser humano. Porque se eu entendo, sinto
que tenho corpos astrais que me protegem, que me equilibram, que me trazem uma ligação do meu eu superior, da minha centelha divina, das minhas sabedorias mais íntimas, e me liga com Deus, Oxalá, Jeová, inteligência maior, Krishna, enfim, se eu tenho essa consciência aonde eu posso sim buscar na fonte criadora de tudo que é e trazer para a minha vida, para que eu viva meu propósito, minha missão de vida, meus refinamentos como ser humano, os pilares que me sustentam, eles vão se fortalecer. Ah, mas quais são os pilares que me sustentam? Todos os pilares relacionados com partes específicas da sua vida. Nós temos no total de 12, mas basicamente é família, trabalho, educação, espiritualidade, que são os que a gente está mais trabalhando, corpo físico. Então, quando eu estou trabalhando essa genialidade do meu ser, para que eu me refine nas minhas energias, nas minhas sensações, é porque os meus corpos astrais estão em sintonia. Uma irritabilidade, uma decepção, uma rejeição, um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, uma tristeza, melancolia, mágoas antigas, mágoas novas. Tudo aquilo que eu guardo aqui dentro me desestabiliza dos meus corpos astrais. E quando isso acontece, olha só, quando os meus corpos astrais se desestabilizam, eu consigo desprojetar o meu propósito, minha missão, eu não consigo me conectar mais com o meu eu superior, e meu eu superior não conecta com a inteligência maior, e então esses corpos astrais, eles começam a se definhar, eles vão recebendo ataques energéticos, até que eles acoplam em alguma parte do meu corpo, ou em algum órgão do meu corpo, fazendo com que se gere doenças, tanto físicas quanto emocionais. E é por isso que se diz que qualquer doença, ela antes foi gerada no meu campo astral, nos meus corpos astrais, que não conseguiram domar essa dificuldade, e aí ele vem furando os meus corpos astrais, esse ataque energético, essa mágoa, esse ressentimento, essa depressão não tratada, essa ansiedade não trabalhada, ela vai vindo e pum, e se acopla em algum lugar e me traz uma doença física. Como as doenças do físico são geradas no nosso emocional. Portanto, se eu estou desconectada dos meus corpos astrais, se eu não estou prestando atenção nesse desenvolvimento, esses corpos astrais, eles vão recebendo ataques energéticos de más influências, de situações delicadas da sua vida, de mágoas, de ressentimentos, de rejeições, coisas complicadas que vão fazendo com que as suas emoções se danifiquem, abrindo espaço para que os seus corpos astrais sejam perfurados até que ele se acople a algum órgão ou alguma parte do seu corpo, causando uma doença no físico. Portanto, é muito importante que antes de você achar que o fundamento da sua doença é só no órgão, que você tenha uma autoanálise e perceba quais foram os fatores que geraram aquelas sensações e que puderam se materializar em algum órgão seu. Esse é um movimento de autoconhecimento, de inteligência, dá trabalho, não é fácil, mas estar conectada com seus corpos astrais, duplo etéreo, astral, mental, casual, búdico e átmico, vai trazer para você uma seriedade maior sobre a sua capacidade, a sua inteligência e a maneira com que você tem de conectar com melhores situações na sua vida. Espero ter ajudado com os 7 corpos astrais. Meu nome é Tatiana Leite, eu sou terapeuta integrativa especialista em sagrado feminino e muito obrigada por assistir esse vídeo.